Ixi, ok, agora já está gravando. Então, existe uma. Primeiro eu vou começar com um recado paroquial, né? Eu já comuniquei o professor Madeira, que é o coordenador do curso, que essa turma não vai participar de aulas híbridas. Porém, nós vamos continuar aqui por tecnologias remotas, certo? E aí ele ficou de acordo, tá tudo certo, tá? Já conversei com ele. Então, vamos voltar à história, né, de recursos humanos. Eu acho que quando a gente trabalha dentro da área de recursos humanos, eu tenho, assim, eu sou uma pessoa muito emotiva, né, e é uma vida, eu acredito que a Mary vai conseguir compartilhar comigo. Eu não lembro mais quem trabalha com recursos humanos, mas eu quero que vocês abram o microfone e concordem ou discordem comigo, né. A minha experiência maior é na indústria, mas de 3 anos para cá, de 3 anos, 4 anos para cá, eu tenho trabalhado com varejo, né, e comércio, mas a indústria, ela investe muito, né, no departamento de recursos humanos, treinamento e desenvolvimento. É muito legal trabalhar na indústria. Não sei aí a área de transporte, né, Mary, se tu queres comentar depois, que é uma área também que está evoluindo, acho que a logística, né, principalmente por conta dessa pandemia aí, ela tem crescido muito, e crescendo muito, a gente vai precisar de mais pessoas, precisando de mais pessoas, precisa cada vez mais de um RH estruturado e setorizado, e muitas vezes acontece o que acontece com a Mary, né, que precisa centralizar todas as atividades do RH, tanto as operacionais quanto as estratégicas, e aí acaba sobrecarregando, e o resultado desse RH, ele acaba não aparecendo, né? Mas nós lidamos com pessoas o tempo inteiro no RH, isso é fato, né? Vocês escolheram lidar com pessoas, com trabalhadores, então vocês lidam o tempo inteiro com pessoas, não é só com a folha do pagamento, né? E isso a gente vai ver nessa dissertação maravilhosa. E, e as pessoas, no sentido geral, principalmente assim, daqui a pouco vocês vão ver, mesmo quem ainda não tem experiência, mas vai passar por várias experiências, acredito, né? Ou em consultoria, ou vai trabalhar numa empresa e depois já vai para outra, né? A gente, quando começa a trabalhar, quando a gente sonha, né? Uma carreira, e a nossa carreira vai estar sempre em ascensão. Então, nós não vamos ficar no mesmo lugar para sempre. E aí a gente vai adquirindo experiências em lugares diferentes, culturas diferentes, valores diferentes, mas as pessoas tendem a se comportar de formas muito parecidas, pensamentos muito parecidos, né? Pensar que a empresa está sempre querendo roubar dela, achando que está sendo injustiçada, não é assim, Mary? A maioria das pessoas tem isso, né? Eu tenho um amigo que ele é biólogo, ele dá aula aqui na universidade, aqui, né? Ele dá aula aqui na Unesc, no curso de Ciências Biológicas, o nome dele é Tiago. É Tiago, daqui a pouco eu vou lembrar o nome. E ele diz que a gente tem, que a gente carrega memórias genéticas. E que essas memórias, né, fazem muitas coisas, tem muitas coisas que influenciam na nossa forma comportamental e na forma como a gente vê as coisas, nossa visão de mundo. Boa noite, Beatriz. E então a gente traz essa memória, né, do sofrimento, da história do trabalho, o sofrimento do trabalho, né? A gente vê aí, a gente está vivendo na era da tecnologia, da indústria 4.0, né? A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, mas para falar da indústria 4.0, a gente tem que lembrar do passado como era e pensar que hoje, né, o método do trabalho, que existem muitas empresas ainda que não valorizam o trabalhador, né? Elas têm uma metodologia da década de 30 ou do século passado. Isso é fato, né? Eu já trabalhei com consultoria na nossa região aqui, numa empresa que ele assediava o proprietário, né? Assediava moralmente e sexualmente as pessoas dentro da empresa. E é uma empresa fechada, que não entra sindicato, que ele paga a multa, ele não quer nem saber. A metodologia dele de trabalho é essa. Então, eu entrei para fazer um trabalho de... Eu não sei se eu falei semana passada.
Geralmente, quando a gente entra, a gente vai fazer um diagnóstico para depois passar uma proposta, né, um projeto de trabalho, identifica se ele vai ser de curto, médio e longo prazo, e aí sim, né, rola aí o contrato com valores, enfim. Então, geralmente, esse diagnóstico, ele gira em torno de 2 a 3 meses. E aí eu fui fazer esse diagnóstico na empresa, gente, durou 2 meses. Eu chamei ele, eu disse, não, não tem como. Eu não sei se vocês já assistiram o filme Tempos Modernos. Quem não assistiu o filme Tempos Modernos? Assistiram? Eu nunca Não, vi. Pamela? Sabe, nunca assistiu. Não. Então, assim, ó, não. Ah, mas eu quero que vocês assistam, então. Eu quero uma sugestão, né? Tem 2 filmes que eu vou sugerir para vocês assistirem, tá? No final de semana vai ter o lockdown aí, o lockdown do sábado e domingo. Se vocês quiserem assistir 2 filmes, um eu vou mandar o link, tá? Que é o filme Germinal. E o outro é Tempos Modernos, tem no YouTube. Eu vou escrever aqui ó, no chat. Tempos Modernos. É um filme do Charles Chaplin. Eu quero que vocês caí e voltei. Estão me vendo e me ouvindo? Sim. Não Sim. sei onde eu apertei, gente. Eu gosto de gente, tá? Com tecnologia, de vez em quando eu vou cair, vai sumir daqui, vou sumir, mas eu apareço. Eu volto. Tempos Modernos. É um filme do Charles Chaplin. Não vou convidar para a gente assistir em sala, porque é cansativo. Eu não sei se vocês estão no sofá, estão na cozinha ou estão deitados, mas é bom assistir, fazer um cine pipoca em casa e assistir, tá? Esse filme Tempos Modernos, ele fala, né? Ele faz uma crítica, é um filme assim bem político, mas ele faz uma crítica com relação ao sofrimento do trabalho, à metodologia do trabalho, como o trabalho, né? Ele era, não vamos dizer escravo, mas o trabalho realmente ele, né? O tempo, né? As horas de trabalho que se trabalhava, né? A fadiga do trabalho, enfim. E nesse filme tinha um cara, o proprietário né, do filme, do filme não, o proprietário da empresa, da indústria, ele tinha uma televisão que ele ficava olhando os trabalhadores trabalhar. E quando acontecia alguma coisa, ele chamava lá o Charles Chaplin, aí brigava com ele e tal, e humilhava, ele saía bem desanimado, muito triste, né? E esse sujeito, ele fazia a mesma coisa, né? A empresa dele não era muito pequena, era uma indústria, e ele tinha essa televisão do tamanho da parede dentro da sala, e ele ficava só cuidando dos colaboradores, e ele chamava, ele gritava assim, aos gritos, chamava a moça lá do RH e dizia, fulana, vem aqui. Ele travava lá o vídeo, vai lá chamar essa pessoa, era um horror, um circo dos horrores, já foi denunciado várias vezes, mas ele não está nem aí. E eu saí, eu disse, não, eu não trabalho numa pessoa assim mesmo, né? E existe, gente, existe até hoje, né? A gente vai ver depois numa reportagem da Record sobre isso, né? Sobre metodologia do trabalho, sobre a memória, né? Então isso está entranhado na nossa cultura, essa parte histórica. Vou compartilhar com vocês. Opa, vou compartilhar com vocês aqui a tela. E assim, a gente vai lendo como a gente combinou, mas não vai dar tempo de ler tudo aquela parte. Eu postei lá no. Eu vou abrir aqui, eu acho que é melhor eu mostrar para vocês. Eu postei aqui, ó, uma pastinha com a aula de hoje. Aqui tem um plano de aula e, ó, e tem um recadinho aqui para vocês. Estão vendo? Já compartilhei a tela? Não compartilhei a tela. Deixa eu compartilhar a tela. Deixa eu mostrar o recadinho para vocês não esquecerem disso. E eu já estou mostrando, inclusive, porque tem gente que não está assistindo a aula agora. Eu acho que está a turma toda aqui, né? São 17. Mas, aqui, ó. Essa dissertação está autorizada pelo autor para fins de estudos.
Portanto, estudaremos da página 13 a 35, conforme informado no sumário. Por quê? Porque quando a gente abre, o PDF ele faz uma contagem das páginas diferente daquilo que está no sumário, tá? Então, vocês olhem para o sumário e sigam a partir do sumário a página 13, da 13 a 35. Então, a gente não vai ler hoje tudo, vocês vão ler durante a semana, porque vocês vão ter um filme para assistir que eu vou sugerir para a semana que vem a gente discutir mais um pouco, beleza? Então, a gente entra aqui, né? Ó, a minha tá em Word, porque eu transformei em Word para marcar algumas coisas, mas a gente vai começar aqui, ó, da página 13, da revisão bibliográfica, tá? Porque antes tem tudo isso aqui, ó, objetivo, tá? As coisas mas eu quero mostrar outra coisa para vocês. Ó, aqui tem o sumário, ó, da 13 até a 35, certo? É bem a parte histórica que nos interessa. Mas não é aqui, eu acho que é lá na ficha. Aí tem a ficha catalográfica. Bem na ficha catalográfica, tem os dados da autora, né? E antes ela total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional cada fonte, tá? E aí a citação tá aqui, ó. Essa é a fonte, eu coloquei lá no nosso plano de aula, certo? É só para a gente, como que se diz, afirmar que nós estamos autorizados, então, a, a nos deliciarmos com a dissertação de mestrado dessa autora. Então, vamos lá. Deixa eu descer aqui e buscar a parte que nos interessa, tá? É bem o cerne. A outra parte, a parte inicial. A parte inicial, ela vai falar da problematização, da introdução, né? E a parte do meio aqui, essa parte que a gente precisa, que é sobre a evolução dos recursos humanos, funções práticas, políticas, enfim, e daqui para baixo, daí é só a pesquisa dela. Se vocês quiserem também, é uma pesquisa bem bacana, tá? Mas a parte ali, o cerne da história, tá muito boa. Vamos lá, então. Eu vou lendo aqui algumas, eu acho que eu vou lendo agora, né, já que a gente já combinou que ia ler aqui também, mas assim, eu quero que vocês me interrompam, façam comentários e entender, e é muito importante para a gente entender por que as pessoas têm tanta certeza que a empresa está sempre reclamando, principalmente quem trabalha com folha de pagamentos, né? Não sei quem trabalha aqui no departamento, deixa eu só desligar aqui o meu WhatsApp, desculpem, eu deixo sempre ele ligado porque pode alguém tá tentando entrar e não conseguir, mas eu acho que já está a turma toda aqui. Por que eu não sei quem trabalha aqui com departamento pessoal, mas eu não sei se vocês já tiveram esse problema, logo depois do pagamento da folha, forma aquela fila de pessoas com a folhinha do pagamento. Já tiveram essa... Eu passo por isso. E quais são os principais motivos, Mary? É a Amanda que está falando. Desculpa, a voz parecida, Amanda, eu não consigo visualizar. Desculpa. E aí? Geralmente é algum desconto indevido, que eles acreditam que é indevido, né? Na verdade, eles faltam e acham que vai vir no salário. Aham. Ou eles acham que era um dia que eles iam ganhar hora extra e, na verdade, não veio. Mas vai olhar a batida do ponto deles, eles trabalharam no horário normal e eles estavam contando como hora extra, não sei de onde. Isso mesmo. E tem outra coisa, Amanda, que é interessante, assim, que já aconteceu comigo, acontecia muito, né? Nós tínhamos, assim, o pessoal... Eu vou falar da minha experiência na indústria, né? Nós tínhamos... Eu trabalhava de gerente de recursos humanos na indústria e nós não tínhamos o departamento pessoal, então era tudo encaminhado para a contabilidade, passava tudo por mim, né? Sabe como funciona.
E aí o Sim. pessoal trabalhava assim, ó, tinham 5 operadores de máquina no mesmo setor, que o salário era o mesmo, trabalhavam no mesmo período e vinha diferença de hora. Ah, porque o dele deu R$ 1,50 a menos que a minha, ou a minha deu a menos que a dele. E aí, Ah, é justamente que essas acontece. situações, né? O tempo É que inteiro. acontece. Porque tem a maioria, acho que quase todos os funcionários que trabalham aqui pagam imposto de renda, só que alguns têm filho, então isso cai na dedução, Isso, né? Aí, porque o meu exatamente. colega trabalha no mesmo horário que eu e tem menos desconto, mas o cara tem filho, o cara tem 2 dependentes, então é uma série de situações que impactam na folha no final, que o funcionário, o leigo, tranquilo, mas eles acabam achando que a empresa que está fazendo alguma coisa. E isso parece que é um sentimento generalizado, né, Amanda? É, eles acham que é a empresa que está fazendo alguma coisa para Tá eles, fazendo alguma coisa específico para a errada, pessoa. tá, É, tá tirando deles de forma indevida, né? exatamente. Eles se sentem injustiçados o tempo inteiro. Então, essa explicação, né? Eu concordo com a biologia. Boa noite, Andressa. Essa explicação eu concordo muito com a biologia, né? Porque a gente tem uma história muito triste relacionada ao trabalho, né? Uma história muito, uma história muito tem a história do trabalho escravo, né? Tem a Uhum. história da fadiga, e eu não sei se vocês já estudaram com relação, eu acho que lá no plano de cargos e salários, eu não sei se vocês chegaram a estudar, mas a história de como que aconteceu as leis do trabalho, né? Por onde que começaram, como é que surgiram os sindicatos. Você já deve ter estudado isso, né? E essa questão de sindicato, ela surge por conta do sofrimento do trabalho, que gerava realmente muito sofrimento, e a gente sabe disso, né? Por isso que existe a lei, né? Por isso que existe o direito para fazer a justiça, né? Por isso que o símbolo do direito é uma balancinha. Por quê? Porque nós, né, pela nossa vontade, nós somos desequilibrados para julgar qualquer causa. Uma vez eu fui fazer uma pesquisa sobre perdão e fui buscar a opinião fui ouvir, né, a opinião do Mário Sérgio Cortella com relação ao perdão. E ele trouxe justamente essa fala, ele disse, olha, se nós fôssemos, se nós tivéssemos a autonomia de julgar, né, as coisas, as situações, nós julgaríamos, condenaríamos e executaríamos a pena. Ele disse que ia faltar guilhotina no mundo. Por isso que a gente tem a ciência chamada direito, né? E o direito do trabalho, o direito de tudo que é coisa, né? Ele é muito importante porque no direito do trabalho a gente vai sempre buscar pela lei, né? Pautado na CLT, aquilo que é legal, né? Os meios legais. Mas mesmo assim, mesmo na lei, quando tu vai dizer, olha, tu tem os teus direitos e tu tem os teus deveres, ele acha que ele só tem direitos. Não é assim? Ele acha que vai ter só direitos. Então, quando a gente vai trabalhar, quando a gente escolhe trabalhar com RH, a gente escolhe, né, trabalhar com informação relacionadas ao trabalho, né, ao direito do trabalho, há muitas coisas que a gente vai ver aqui, mas a gente também escolhe trabalhar com pessoas. E as pessoas, elas já vêm, né? Ela já vem com esse pensamento, com essa cultura, com essa crença que está entranhada na gente, que nós estamos sendo prejudicados, estamos sendo, não é prejudicados, é uma palavra um pouco mais forte, usados, não. Se alguém lembrar da palavra, estamos sendo, daqui a pouco eu vou lembrar. Deixa eu passar que eu esqueci da palavra. Mas assim, não é só injustiçada, né? Que ela está sendo. Não, Andresa, a aula começou 7h30, certo? Agora que a gente vai começar a entrar no texto, tá? Não te preocupa, tá bem no comecinho, eu não fiz a chamada ainda. Então, vamos lá, vamos ler um pouquinho e depois a gente volta nessa história, né?
Então, assim, na revisão bibliográfica, né, ao descrever a gestão de recursos humanos, a intenção não é trazer novas escolas nem perspectivas, mas se verificasse a área de RH das empresas ou das organizações, eu colocaria aqui, né, porque organização é uma universidade, é uma escola, é uma empresa, tudo, né, a nossa família é uma organização, né, então, todas as organizações, elas são, elas são movimentadas através de pessoas. E onde tiver pessoas, precisa da gestão dos recursos humanos, isso é fato, né? Então, colocaria organizações aqui, né? Uma correção na dissertação da moça, que está maravilhosa. Está desempenhando um papel estratégico. Nesse sentido, a seção da revisão bibliográfica aborda seções que descrevem sobre a evolução da gestão de recursos humanos, bem como a sua função e as suas políticas e práticas na gestão de recursos humanos estratégica. Então, aqui nessa breve história do trabalho, ela vai falar desde a Idade da Pedra até nos dias de hoje, né? Ela trouxe assim, ela conseguiu sintetizar isso, mas é importante para a gente entender um pouquinho, né, sobre essa história. Para que possa comentar sobre essa gestão de recursos humanos, é indispensável relatar um histórico sobre o desenrolar do trabalho humano, partindo do trabalho manual, à instituição das fábricas, pois a partir da criação das mesmas e da industrialização que foram feitas as primeiras observações com relação às pessoas no ambiente de trabalho. A gente entende que as pessoas passam mais horas da vida trabalhando, se relacionando com as pessoas do trabalho do que em casa, concordam? Do que com os familiares, né? A gente passa 8 horas hoje, porque a CLT, eu acho que ela existe desde 1930, né? Se alguém tiver mais conhecimento, ela foi criada pelo Getúlio Vargas, né? E ela existe desde a década de 30. Então, assim, antes disso, tiveram muitos trabalhadores que trabalhavam 12, 13 horas, 14 horas por dia, né? Hoje a gente trabalha 44 horas semanais, 8 horas por dia, e a gente já fica muito cansado, não é assim? Imagina essas pessoas, né, antigamente que trabalhavam. Então, inicialmente, basta a trajetória da fase do trabalho manual agrícola, e pode ser justificada pela história da organização humana como uma evolução de formas de trabalho desenvolvida pelas pessoas. Assim sendo, pode-se indicar que a primeira ocupação vinha da onde? Base familiar. Aí a gente vai falar da família, mas como assim? A gente está aqui falando de RH, vai falar de família? Por quê? Porque as pessoas, a primeira organização que a gente tem contato na vida é a família. Por isso que é tão importante a gente, quando escolhe trabalhar com gestão de recursos humanos, a gente entende que vai trabalhar com história de vida das pessoas. Ah, mas lá não é o setor de assistência social da prefeitura, não é. Mas tu precisa trabalhar com pessoas e tu vai receber pessoas, dependendo dependendo das funções que tu vai trabalhar, do setor que tu vai trabalhar, tu vai lidar com pessoas que vêm de estado de muita vulnerabilidade social, né? E a gente tem que ter, pelo menos, a sensatez de saber dar uma resposta sensata, porque lidar com números, trabalhar com folha, isso dá muito estresse. Eu sei que no período ali do dia 25 ao dia 5 ao dia 10, né? Se tu dá boa tarde para o pessoal do departamento pessoal, eu acho que eles surtam, né? Porque é muita coisa, né? Muito número, tu tem que ter atenção, tu não pode atender uma ligação telefônica ao mesmo tempo que tem que atender, mas a gente tem que entender o seguinte: estar nessa posição é lidar com histórias de vida, lidar com famílias, e a base familiar, a pessoa que vem de uma base familiar desestruturada, ela vai refletir no meio que ela vive no trabalho. Então, a gente precisa
ter todo esse cuidado. Por isso que trabalhar com RH precisa treinar muito a parte, né, pessoal, desenvolvimento pessoal, relacionamento interpessoal, lidar com pessoas, né, autocontrole emocional. A gente vai ver isso um pouquinho lá na frente, mas eu acho que na psicologia organizacional vocês devem ter aprendido muita coisa, né? Então, da base da família, as funções eram basicamente divididas por determinadas características pessoais, como sexo, idade, força e aptidão. Posteriormente, quando as pessoas já trabalhavam tradicionalmente juntas e em sociedades ainda não industrializadas, havia uma forte associação como ritual de trabalho, onde o resultado não era tão importante quanto a maneira de realizá-lo. Com o advento da Revolução Industrial, na segunda metade do século XVIII, declinou-se ainda mais para a representatividade da agricultura em função do surgimento da produção e aplicação de conhecimentos organizacionais, bem como industriais. Citar sobre a Revolução Industrial nesse estudo não faz necessário, pois ele traz influência da gestão, se faz necessário, desculpe, pois ela traz influência da gestão de recursos humanos, bem como para suas políticas, práticas, modelos observados ao longo do tempo. Foi a partir deste marco que a sociedade, em grande parte, deixou de ser exclusivamente manual e passou a ser maquinária, de forma que as pessoas com condições financeiras adquiriam máquinas e as outras pessoas cediam a sua força de trabalho e passavam a trabalhar para os donos da máquina. Eu achei maravilhoso isso aqui, embora seja um autor que eu não curto muito, que é Venato, mas o que ele traz isso lá em 1979 já, falando sobre essa história, né? Essa história do crescimento, do empreendedorismo, né? Da empresa, da indústria. Quem teve dinheiro lá na Revolução Industrial foi lá e comprou uma máquina, quem não tinha trabalhava para aquele que tinha. E assim começou, né? A nossa grande disparidade das classes sociais. O crescimento do número de indústrias foi significativo, pois o volume de produção vindo das fábricas era muito maior que o volume da produção manual, e por isso, rapidamente, o trabalho manual perdeu força e deu espaço aos trabalhos de fábrica. Além disso, a Revolução Industrial marcou também cenários econômico e social, pois as pessoas tiveram que se adaptar a uma forte e repentina movimentação econômica e um novo estilo de vida. Imagina naquela época da Revolução Industrial que acontece o quê? O êxodo sumário, as pessoas saem da manufatura, saem da área agrícola e vêm trabalhar, né? Vêm para a cidade, morar em cortiço, né? O filme Tempos Modernos, ele vai mostrar muito isso, né? Essa mudança abrupta, né? De essa readaptação de local, né? De vida, de estilo de vida, mesma coisa que hoje, por exemplo, acontece muito, né? A gente recebe tantos imigrantes, eu não sei se vocês já perceberam o quanto a gente tem recebido cubanos, os venezuelanos, né? Estão fugindo dos seus países, né? E estão vindo, tentando a sorte aqui no Brasil. Por lugar que eles irão conseguir, talvez, por conta, né, do não reconhecimento. Tem engenheiros, tem muita gente graduada vindo de outros países que não valida aqui, né? É como a gente que vai lá para os Estados Unidos, né? Com sonho americano, o pessoal fugiu, foi o lugar que deu para vir, foi para o Brasil, e aí eles vão viver, né, nessa situação econômica, e aí mais uma classe social aí entrando, porque realmente, né, fica bem difícil conseguir uma ascensão se eles não tiverem, né, estudando, a não ser que eles empreendam, né? Aí eu não sei como que é a lei para imigrante aqui, não faço nem ideia, mas a gente tem recebido muita gente. A primeira coisa que eles fazem é uma carteira de trabalho e o CPF aqui, né? Aí o Brasil dá aí um tempo para eles ficarem, e aí eles ficam empregados, tal, mas eles têm um tempo, né? Não sei se alguém entende aí de lei de imigrante, eu não entendo nada. Mas, assim, é muito forte, é muito difícil, né? Essa reabilitação é uma mudança drástica de cultura, né? E o que é cultura? O que é cultura? Vocês já tiveram aula sobre cultura, né? O que é cultura organizacional?
A cultura organizacional tem um cara chamado Edgar Schein, ele é um psicólogo cognitivo comportamental da mesma área que a minha. Deixa eu ligar o ar aqui que eu tô com calor. Onde é que tá? Só vou pegar o controle um pouquinho. Tá me dando calor. Eu tô falando muito rápido, gente. Eu falo bastante, né? Tô falando rápido, se alguém quiser me interromper aí, sintam-se à vontade. Acho que tá bom. Então tá. O Edgar Schein, ele é um psicólogo, ele é um dos autores mais famosos que o mundo inteiro usa o conceito dele de cultura organizacional. É o mais utilizado no mundo. E ele faz uma analogia tão bonita com relação à cultura organizacional e às nossas crenças pessoais humanas. Ele faz uma comparação muito interessante e ele usa o consciente, o pré-consciente e o inconsciente dentro do conceito de cultura e dentro e compara com a cultura humana, né? Então, quando as pessoas precisam mudar abruptamente, né, ou de setor, ou de cidade, ou de local, isso pode desencadear uma série de coisas, né, e, enfim, isso prejudica significativamente. Eu não sei se vocês já tiveram algum problema, mas, assim, quando a pessoa vai mudar de setor, por exemplo, ela está lá no setor, uma operadora de máquina de costura, eu vou citar um exemplo que já aconteceu. A operadora de máquina de costura está lá, ela fica, né, trabalha lá 1 ano, 2 anos, e de repente a empresa, olha, nós vamos te colocar de encarregada do setor. E aí tira ela de operacionar a máquina e ela começa, então, a gerenciar as pessoas. E aí ela adoece, ela desencadeia um transtorno de ansiedade, né? E o nome desse transtorno é transtorno de ansiedade de adaptação, acreditam? Isso é bem comum acontecer. Claro que não é todo mundo que tem a predisposição genética para desencadear qualquer tipo de transtorno, né? Ó, desencadear, abrir o cadeadinho. Se abrir o cadeadinho é porque tinha um cadeadinho ali. Eu pressuponho que a pessoa tinha uma predisposição genética. Então, ela desencadeou. A culpa é do trabalho? Não é, né? Não é o sofrimento psíquico por causa do trabalho, não. Ela desencadeou porque ela tinha uma predisposição genética, ela nasceu com uma predisposição genética, assim como pode desencadear uma depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, qualquer tipo de doença numa situação dessa pode desencadear, pode, se ela tiver predisposição. Mas, né, eu trouxe aqui o transtorno de ansiedade de adaptação, porque é muito comum na troca de função. Quando a pessoa, né, tem uma insegurança, não tem uma autoconfiança bem, né, bem resolvida, enfim, né, gente? Vocês sabem que nós somos movidos à emoção e os departamentos de T&D não cansam de trabalhar o desenvolvimento pessoal das pessoas por conta das emoções, né, que são as soft skills que a gente tanto fala no mundo do trabalho. Mas vamos lá, então assim, tiveram que se adaptar a uma forte e repentina movimentação econômica e novo estilo de vida. Então essas pessoas, com esse choque, foram essas que entraram no mundo do trabalho, que entraram lá na explosão da primeira revolução industrial, saíram da manufatura, saíram lá da roça para ir para a cidade, morar em cortiços, né? Muitas vezes com estilo de vida bem vulnerável, como já falei, e essas pessoas estavam lá e aqui, né? Nunca viram uma máquina na vida e estavam lá trabalhando, tendo que oferecer produtividade, enfim, né? Então, assim, os mesmos problemas que a gente vivia antigamente são muito parecidos com os mesmos problemas de hoje, eles são muito parecidos com o de antigamente. E a gente vai ter que lidar com isso o tempo inteiro dentro do Departamento de Recursos Humanos. Lidar com pessoas,
né? Lidar com pessoas é cansativo. A gente tem que estar o tempo inteiro buscando o quê? Focando na resolução, porque se a gente focar no problema, a gente também entra em sofrimento e acaba, né, desanimando porque as coisas não estão andando. Então, é sempre focando na resolução. Uma coisinha de cada vez, um passinho de cada vez. Então, se alguém de vocês aqui já sofre de ansiedade, né, já se prepara, porque a gente vai lidar com muita gente diferente e tendo que, dependendo do setor que tu vai trabalhar dentro do RH, da função que tu vai exercer, talvez tu vai trabalhar o tempo inteiro motivação, que é um tema muito forte, não sei se alguém aqui gostaria de compartilhar, mas trabalhar a motivação do trabalhador é um tema que a gente tem trabalhado constantemente, porque nós somos seres humanos insaciáveis, não desmotivados. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer, né? É muito difícil quando a gente monta lá um plano de benefícios, né? Tem alguém falando, escrevendo aqui. Quando a gente monta um plano de benefício, quando a gente monta um plano de benefícios e acha que vai abafar e vai motivar todo mundo, né? Nunca vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque nós somos diferentes, nós vemos de cultura diferente, de crença diferente, né? Estou ouvindo aqui coisas. Se alguém escrever aqui alguma coisa, por favor, me chamem, né? Tá gravando aqui, estão vendo a minha tela? Tranquilo, Vitória. Tá tudo certo. Depois tu assiste a outra parte ali, tá? Então, assim, Ô, professora, eu que levantei a mão ali para fazer uma pergunta. Ah, é a mãozinha, tá. Eu não consegui visualizar. Quem falou? Eu que estava levantando a mão, Andresa. Professora, Tá. mas trabalhar com a motivação, eu acho que é uma coisa boa tu trabalhar com as pessoas uma motivação. Porque tu vai estar vendo o que eles querem, conversar, saber o que dá para ajudar, para melhorar. Sim, claro que não vai agradar todo mundo, né? Exatamente, mas eu acho Andresa. que é um processo bem legal também, né? É legal e é um dos temas que a gente mais trabalha na organização. Por quê? Porque a neurociência, ela já afirma faz tempo já, né? Que a pessoa motivada, ela trabalha mais satisfeita e ela, estando satisfeita, ela vai produzir muito mais. E é legal trabalhar a motivação. O que não é legal? É que a gente não consegue, porque assim, ó, a gente que trabalha no RH, a gente entende que não vai motivar todo mundo. Só que o que a empresa cobra da gente? Resultado. Se você não apresentar, a empresa não quer saber como que tu fez o negócio, ela quer saber o resultado. E aí a gente vai ali do RH e se quebra todinho para conseguir alcançar os resultados e vem trazendo, né? Olha, a gente vai trabalhar aqui agora a motivação, o relacionamento interpessoal, porque não é só a folha, é muita coisa. É muito legal, é a parte melhor, eu amo T&D. Só que não consegue motivar todo mundo, né? E a empresa diz muito números, né? Na verdade, eles querem número. Sim, exatamente. E aí o nosso papel é o quê? Fazer aquela ginástica para o número crescer, ou em situações diminuir. Que situações? Diminuir rotatividade, diminuir absenteísmo, né? O que é rotatividade? É o entra e sai. Né? Entrou um mês, ficou 2 meses, ficou 3, isso o quê? Né? Isso tem um custo muito alto para a empresa. Aí, quando o absenteísmo, o que é? Atestado, falta, chega atrasado, tudo isso tem motivo. Qual é o motivo? O que está desmotivando ele vir? Tudo isso a gente tem que estar muito atento, né? Não existe, porque aquilo lá é um vadio. Tem gente que fala assim, né? Gente, não existe rebelde sem causa. Não existe. Uma vez eu fui chamada em algum lugar do planeta com a seguinte história: olha, a gente está com um problema muito sério aqui, porque
Um colaborador fez cocô na pia do banheiro. Eu disse, fez cocô na pia do banheiro, e agora? Bom, a gente já fez de tudo para descobrir quem fez o cocô. Eu disse, por quê? Fizeram DNA, alguma coisa, né? Não é saber. Eu disse, vocês estão fazendo a pergunta errada, não é quem foi. Por que ele fez? Ninguém feliz da vida, eu amo trabalhar aqui, vou fazer um cocô na pia aqui, estou em êxtase de felicidade. Não, né? Ele está querendo dizer alguma coisa, ele está desmotivado. Então, são indicadores, né, indicadores do comportamento do clima organizacional. Né? Isso é um grande indicador. O que está acontecendo? Né? Não dá para descobrir quem foi, não vai descobrir. Né? Só se fizesse o DNA lá no cocô, mas não tem como, né? Então, assim, alguma coisa está acontecendo para que essa pessoa, num ato de, ou então, né, ou é um problema ambiental, ou algum problema de saúde mental, com certeza. Uma pessoa em sã consciência talvez faça, mas uma pessoa ou está muito indignada, fez isso por vingança, ou ela está fora naquele momento, está em um surto, né? Concordam? Então tá. Não tem ninguém aqui fazendo cocô na pia ainda, né? Vamos lá, eu nunca fiz. Ainda não. Vamos lá, mas é isso, né, gente? Lidar com pessoas. A gente tem que ter, no RH, tem que ter um olho de águia, né? É muito bom, é muito legal, mas não motivou o fulano, não motivou por quê? Não é, a gente tem que levantar um número, mas a gente tem que olhar também, ficou 3 lá que não apareceu. Não dá para fazer vista grossa. Tem que pegar aqueles 3, senta aqui. Vamos lá, o que está acontecendo? Eu sou a pessoa que sou o elo entre você e a empresa. Me diga o que está acontecendo, que eu quero ver o que eu posso fazer para te ajudar. Trabalhar com RH é isso. É estar o tempo inteiro disposto, né, a resolver o problema. Tem 99, né, a história da ovelhinha, né, 99 e caiu uma lá no aprisco, vai lá buscar. Resgata aquela uma lá. Claro que não vai abandonar 99, mas aquela uma lá também ela é muito importante. O Eren relata também a rapidez do impacto desse evento, que a Revolução Industrial gerou um número significativo de indústrias e foi responsável pelo crescimento dessas firmas e pelo aumento do ambiente competitivo. Isso é fato, né? Então, fica evidente a transformação da Revolução Industrial trouxe no desenrolar da história do trabalho humano, pois modificou o mercado na época e, consequentemente, as empresas ou organizações, né? Deixa eu pintar de vermelho aqui, ou as organizações, que começam a delinear seus formatos, direcionando-os assim para as novas perspectivas e um constante crescimento, e essa transformação influenciou nos modelos administrativos. Por quê? Influenciou nos modelos administrativos? Porque as pessoas, né, os modelos, eles vão se moldando às novas tendências e trazendo e entendendo que lidar com pessoas é algo complexo, né, bem complexo. Então, vai moldando os modelos, porque vai crescendo, vai mudando a metodologia, né, a operacionalização do trabalho, mas eu preciso também convencer as pessoas que elas precisam mudar. E esse é o papel do RH, né? Porque o RH agora a gente vai implantar, por exemplo, a gente vai implantar o ISO 9001, né? O que o RH tem a ver com isso? Tudo, querido, porque ele vai ter que ir lá convencer as pessoas que elas vão ter que fazer determinados... Estava todo mundo dando para a direita, agora o RH vai ter que ir lá convencer todo mundo que tem que ir para a esquerda. E o que ele vai fazer? Como que ele vai fazer? Né? Novos modelos administrativos, vamos lá. Então, é esse o nosso papel. Olha só, força, né? O tempo inteiro, joga para cá, manda para lá, né? O nosso papel enquanto RH, o que a gente não pode esquecer? Em hipótese alguma, nós somos o elo, não que nós ficamos em cima do muro. Nosso papel é
lembrar das técnicas de negociação, que vocês devem ter aprendido lá na comunicação organizacional, que o cerne da negociação é que tem que ficar bom para todo mundo, para os dois lados. Então, você fica no meio, olha, é igual a mãe quando vai pedir alguma coisa para o pai, né, para dar para o filho, nem sempre, né, a mãe, é o pai que é mais resistente. Mas a mãe, né, a figura da mãe, ela é muito forte, ir lá tentar algum benefício, vai lá pedir para o pai tal coisa. Não é assim, né? Antigamente se usava muito isso, a mãe conversava muito com o pai para que o filho tivesse algum benefício. E o nosso papel, né? O nosso papel é esse. Fazer a empresa entender que ela precisa do colaborador e fazer a empresa, o colaborador entender que ela também precisa da empresa. Então, cada um cede um pouquinho, né? Tu vai mediar as DRs o tempo inteiro, mediar conflito é isso. Para esquematizar, então, essa sessão em questão, insere-se o quadro explicativo da evolução. Aqui, ela trouxe um quadro, né, que eu achei bem bacana, não colocou as datas aqui, mas eu acho que vocês lembram, lá no meu slide tinha as datas. Mas, assim, a era paleolítica, né, o início da era neolítica, depois o final do neolítico, das eras de bronze e de ferro, a era clássica, a era medieval e renascente, e a revolução comercial e industrial e o pós-revolução industrial. Então, ele trouxe aqui a era, as especializações e alguns tópicos. Então, aqui no paleolítico, alguns tópicos dos trabalhos que surgiram. Então, no início era caça, pesca, comida preparada, abrigo, vestimenta, né? Algum exemplo de administração de recursos humanos já naquela época. Uma caça cooperativa, a pesca, assembleia, liderança baseada na força, resistência. Então, assim, nessa época, desde a Idade da Pedra, a gente sabe que o homem era o provedor, né? E a mulher já era... o homem ia para a caça e a mulher, né, ela já ficava em casa fazendo os preparos nessa época, né, então também a gente tem essa questão da cultura aí da mulher, a pesca, a assembleia, liderança na força, resistência, habilidade, lealdade do grupo, divisão do trabalho por idade, sexo e tradição. No final do neolítico, das eras do bronze e do ferro, fazenda, levantamento de estoque, artes e ofícios especializados, escambo ritual religioso. Marquei de vermelho isso aqui por quê? Porque a reportagem tem tudo a ver com isso aqui e com isso aqui, só que nos dias de hoje. Eu quero que vocês assistam isso. Exploração de minas rudimentar, então uma forma manual, né, a escavação do metal, e aí depois a escavação das minas de carvão também, que já vem lá do século XVII, né, a história das minas de carvão. Unidades do trabalho em família, propriedades de direito, ocupação herdada, força de trabalho em larga escala, valorização do trabalho, né, era feita a manutenção do arquivo rudimentar, taxas, né, a área clássica, a filosofia escrita, bancos, comércio a longa distância, arquitetura, exploração de minas, né, mais uma vez aqui eu coloco isso, que foi lá na era clássica, né, o treinamento de aprendizagem do relacionamento, equipamento de capital, apreciação para a própria realidade, a codificação dos papéis do trabalho e das suas leis, escravidão, sistema de plantão e inventários. Eu estou aqui nessa era aqui, o método de trabalho já era rudimentar, mas a luta, né, a luta pelos direitos do trabalho, elas já começavam nessa época. Na era medieval, então, moradores de fazendas que utilizavam moinhos de água e vento para geração de energia, o sistema manual industrial do campo, a administração dos recursos humanos da igreja e dos monastérios, organizações multinacionais, centros urbanos de comércio, sistema de sociedade, moeda de troca de economias. Lá na Revolução Comercial, marinheiros, navegação, cartografia, a ciência moderna, né? Então, o poder do homem de planejar, prever viagens longas no alto mar, a higiene, salários atrasados, bônus, divisão de lucros, reintrodução da escravidão, reorganização das populações em excesso. Lá na Revolução Industrial, então, a máquina manual, a construção de máquina em reparo, água e técnicas, poder
técnicas do poder a vapor e trabalho de fácil aprendizagem. Sistema de fábrica, tempo de trabalho fixado, aqui é bem na era do Taylor, né, que a gente vai ler um pouquinho ali sobre o Taylorismo, né, a história do Taylor, que é o pai da administração científica, sistema de fábrica, tempo de trabalho, salários econômicos, linhas de assembleia, redução de custo de trabalho, funcionários, tratados aqui, colaboradores, né, nós colocaríamos aqui também, tratados como partes permutáveis, gerenciamento hierárquico, né, a hierarquia, a gente sabe, né, é quem manda em quem, da organização, ênfase na satisfação do proprietário, avaliação do desempenho pelos superiores, manufatura competitiva, vantagens de mudar-se para a Europa Ocidental e o Norte. Pós-revolução industrial, a idade do trabalho e equipe, que é isso que a gente está vivendo hoje, né? A gente tem trabalhado muito isso. Introdução de dados, programação da análise de sistema, projeto de computador, produção, manutenção, conhecimento no trabalho, múltiplas responsabilidades, serviço autônomo, automação, mudança de forma de manufatura para serviço de dowsing, sabe que o dowsing é o enxugamento, né? Menos é mais, enxugando recurso, processo, a burocratização, desburocratização de processos, né? E ainda tem muita gente que burocratiza tudo, principalmente o poder público da gente. Remuneração por habilidades, avaliação de desempenho, part-time, multinacional na organização, treinamento contínuo, isso aqui, né, sempre, gente, isso aqui no RH é o tempo inteiro, né, por isso que eu digo que precisa todo RH, quando a empresa começa a crescer, a primeira coisa que tem que fazer é estruturar o RH, quem vai ser operacional, quem vai trabalhar mais no TID, né, enfim, precisa setorizar o próprio RH, porque senão ele vai acabar se sobrecarregando e vai adoecer. ênfase na satisfação de todos os grupos políticos da organização. Bom, eu vou parar por aqui e eu quero convidar vocês, deixa eu ver, influenciar recursos humanos, comentar o trabalho. Com relação a essa história e olhando para esse quadro, eu quero convidar vocês para a gente assistir agora, deixa eu ver, nossa, já são 8h30. A gente vai assistir o que a gente combinou em ir até 9h30? Vai ter intervalo ou não? Eu acho que a gente vai fazer o seguinte, como a gente vai ter um vídeo bem importante, são 25, 28 minutos, a gente vai assistir, depois discute, pode encerrar um pouquinho mais cedo e a gente não faz intervalo. Quem é que tem um bebê aí, precisa de um intervalo ou não? Agora, são 8h30, ou dá para a gente assistir esse vídeo juntos? Dá para assistir. É tu que tem um bebê, Pamela? Eu não. Júlia, vamos lá. Então tá. Eba. Vou colocar aqui para a gente assistir, então. É uma reportagem muito importante. Eu quero que vocês pensem na história, no que a gente contou, desde o início que a gente falou, né? Sobre a nossa... sobre a cultura, por que as pessoas reclamam tanto, acham que estão sendo explorados. Lembrei da palavra, bingo. Parabenzinho aí para mim. Palminha para mim. Ah, não dá para pôr palminha, né? Esse sentimento de exploração, né? Segundo a biologia e ciências biológicas, isso já está, né, na nossa genética. Vamos lá, deixa eu parar a apresentação, vamos para o vídeo. Vamos direto ao assunto. Depois a gente volta para a discussão, tá? Se tiver ruim o som, alguma coisa... Uma janela. Não é uma janela. É um guia. O drama de um povo que tira o sustento debaixo da terra. Homens que trabalham como escravos, sem proteção e sem esperança de dias melhores. Veja agora na grande reportagem.
assustador. Não, costuma ver. No, no va a poder hablar mucho. Ô, professora, tá ruim? Tá falhando muito? Tá falhando? Então eu vou passar Tá vou mandar, tá, eu vou mandar o link aqui no chat. Cada um clica no link, daqui 20 minutos a gente volta para uma discussão, por favor. Prestem atenção, tá? Eu vou reassistir também aqui com vocês. Pode clicar ali. Tá, Tá? mas olha só, professora, 28 minutos de vídeo. É. Tá? Tá, então tá. Vamos assistir. A cordilheira de montanhas está seca. A estrada vazia. Atravessamos os Andes bolivianos. Ô, Rose, muda o teu áudio enquanto a gente vê o vídeo. Ai, desculpa.
E aí? Forte, né? Bastante. Andresa, não deu, Andresa? Gente, olha, Não, professora, porque a gente já está vivendo um momento tão difícil. E daí chega um certo limite, eu não quero extrapolar. Eu já sou muito sensível. mas bastante, assim, Estamos, daí né? Aham, tá todo mundo, não é eu, né? É em geral, né? em geral. Mas assim, não tem uma vez que eu já assisti trocentas vezes, não tem uma vez que eu não assista que eu não chore. Por quê? Eu vou Professora, mas compartilhar. faz muito tempo. Não, 2007. Não faz muito tempo. E o que é interessante? Eu vou compartilhar um filme ali com vocês chamado Germinal. Ele retrata, né, o método de trabalho do século XVIII, da extração das mineradoras de mina, né, de minério. E eu quero que, na verdade, é uma reflexão, porque a gente traz muita coisa, né, na nossa história. E a gente pensa, quando a gente fala de sofrimento do trabalho escravo, da humilhação, do assédio moral, a gente imagina que está muito longe, né? Foi no século passado, isso foi no século. Não, gente, isso acontece muito ainda. Eles estão lá ainda, até hoje. Então, é só para a gente resgatar a nossa história e o nosso papel enquanto gestor de recursos humanos. Qual é o nosso papel, né? Não é só rodar folha, é gerenciar pessoas. E quando a gente fala de gerenciar pessoas, a gente precisa gerenciar a emoção das pessoas. As pessoas são movidas, né? Motivadas, desmotivadas, tudo é emoção. Eu vou compartilhar eu vou colocar esse link aqui lá no AVA, vou compartilhar no WhatsApp, mas eu quero compartilhar com vocês, né? É forte, Manuela, bem forte, muito forte. Eu vou compartilhar com vocês um filme chamado Germinal. Esse filme tem quase 3 horas de duração. É obrigado a assistir? Não é. Mas assim, ó, não é tão triste como esse, porque esse aqui é vida real, né? Mas faz parte da nossa história, das lutas, como que iniciaram os movimentos sociais, né? É uma história muito interessante e que retrata, né? Que retrata as lutas por condições melhores de trabalho, né? Por que mineradoras? Porque começa, né, na mineração a luta, né? Muita gente morreu, a gente sabe que a gente tem uma história aqui, eu não sei se todo mundo é da região carbonífera, mas a gente tem uma história muito forte, né? Aqui da região aqui, a gente tem no nosso cordão umbilical o carvão, e a história das lutas por condições de trabalho, elas iniciaram com os mineradores, né? Então, na década de 80, a gente tem histórias aí de briga contra, né, dois sindicatos dos mineiros, tudo isso luta, né, tudo isso por conta das condições de trabalho. Então, aquele filme ali do Germinal que eu vou postar no WhatsApp, vou postar essa reportagem ou outro lá no AVA, para quem quiser. E o Germinal é obrigada? Não, mas quem assistiu, gostaria que comentasse ali no grupo do WhatsApp, tá? Vou fazer a chamada. Ô, professora, mas assim, ó, eu levantei a mãozinha ali que é para conversar. Tá. Ô, professora, olha só, mas nessa época ali não tinha RH nenhum, né? Aonde? Na mina? Não tem até hoje, Andressa. É um trabalho escravo, é na Bolívia, aqui pertinho, né? Ai, professora, mas a gente falando assim, porque parece que não existe mais, né, esse tipo de coisa, né? Existe. Mas não tá dessa forma ainda, né? Tá dessa forma, exatamente dessa forma. Meu Deus. É Minas e ninguém faz nada? Ninguém faz nada porque na Bolívia, tu sabe que existem
os cartéis, né, de droga, os filmes aí que a gente vê dos narcos, é tudo real, né? É muito real lá, aquelas bandas de lá, né? E às vezes a gente, assim, pensa que está tão distante, conta na história, e eu acho que isso aproxima a gente da realidade. Vocês não viram aí a reportagem eu não sei se era um professor universitário que mantinha uma empregada doméstica quase que em um trabalho escravo, em cárcere privado? Agora, gente, o professor universitário, eu não sei se foi em São Paulo, não lembro qual é a cidade, isso acontece constantemente, está muito próximo. Então, assim, cada pessoa tem uma história, né? A gente precisa estar atento ao assédio moral. Tem muita gente com traço narcisista. Quando a gente falar de socialização de pessoas, eu quero colocar um pouquinho sobre alguns perfis de personalidade, que é importante a gente que trabalha no RH aprender a identificar, mas não é para virar uma caça às bruxas, mas é para a gente ter a compreensão que a gente está lidando com o ser humano sendo ser humano, né? A gente tem que ter um olho de águia, é para tudo. E o RH dentro de uma empresa não é só para a empresa beneficiar ela, mas sim os funcionários, né? Os dois. Nosso papel assim, é o quê? No meio. É um funcionário muito desmotivado, ele vai acabar desmotivando mais gente, não só ele. Exatamente. Porque ele vai ir trabalhar desmotivado, daqui a pouco o outro vai também, daqui a pouco todo mundo vai naquele rumo e vai ver que tem razão, né? Mas assim, professora, mas é uma parte vamos botar uns 5, 8 anos atrás, o RH não tinha tanta importância dentro de uma empresa, né? Olha, Andresa. Não era tão... hoje é mais fundamental a gente falar, o RH. Antes a gente não ouvia falar muito. Quando a gente chega na socialização de pessoas, a gente vai falar sobre competência socioemocional. As empresas já entenderam que a gente precisa das pessoas, como tu falou, motivadas. E para motivar tem método. Então, assim, o RH, ele está tendo uma importância muito grande, né? A história, até o business partners, a gente está muito importante dentro das empresas. Por quê? Porque a gente está promovendo, né, a motivação, o relacionamento interpessoal, um ambiente saudável, e isso tudo tem a ver com a saúde mental, né? Então, a gente tem esse papel de promover um ambiente tranquilo, né? Por isso que o nosso papel é no meio, não é em cima do muro, é promover essa ligação, nós somos o elo entre a empresa e o trabalhador, né? Então, a gente é muito importante, sim, o nosso papel é fundamental. A empresa que não tem um RH diz, não, eu mando tudo para o departamento pessoal, tá? A deriva. Ó, nós somos os condutores. Ô, professora, mas eu não estou... isso começou a mudar de uns 10 anos para cá, mas uns 10 anos atrás, o RH dentro de uma empresa não era... Folha de pagamento. Né? Não era gestão, isso mesmo. Não era para motivar, eles não estavam nem aí em motivação, eles achavam que a motivação do trabalhador era só dinheiro. Só dinheiro. Só dinheiro, mas muitas vezes não é só o dinheiro, né? Tu tem que trabalhar num ambiente de trabalho favorável, que a gente gosta. Saudável, né? Saudável. Porque só o dinheiro também não adianta tu ganhar, vamos botar uma fortuna, mas todo dia tá aí trabalhando uma coisa obrigada, desmotivado, e tu vai chegar daqui a pouco, tu vai acabar adoecendo, né? Isso é mesmo. O que muitas vezes acontecia, né? Eles nem sabiam por que ou qual era o motivo, né? O motivo a gente vai saber aqui, lá no final, né? Quando estiver partindo aí para o final dessa disciplina, mas é muito importante porque as empresas já entenderam, né? Que os supermans e as mulheres maravilhas da empresa são o RH. É ele que é a base, né? A base do todo. Ele que vai ter esse olhar, né? Humanizado, né? Vamos fazer a chamada. Então, assim, o que fica combinado aqui? Para a semana que vem, vocês continuem ali da dissertação, paramos naquele quadro da história, na página
Deve ser na 14, na 15, deixa eu ver qual é a página que a gente parou aqui. Ups. Deixa eu pegar o documento oficial aqui. Opa. O professor, eu acho que a Paula ali quer fazer alguma pergunta. Oi, Paula, desculpa, eu não vi, pode fazer um comentário aí, por gentileza. Paula? Eu não tô com a mãozinha levantada, é a Mariene? Mariene, então, por favor, vamos. Professora, Oi. na verdade, ali a fala da Andresa em relação ao departamento de RH, ainda se vê muito, né? Eles não entendem que RH é uma coisa e departamento pessoal é outra. Isso é muito particular e muito da cultura de cada organização. Como a professora mesmo disse, trabalha com a indústria, as indústrias elas estão desenvolvendo cada vez mais, porque é um trabalho mais braçal, ainda precisa mesmo com maquinário, então tem que motivar, motivar e motivar, porque é uma carga horária diferente, são, né, às vezes uma jornada 12 por 36, aí uma série de coisas. Mas ainda as empresas têm essa cultura de não separar o departamento pessoal de recursos humanos. Eu, por exemplo, sou exemplo disso. Eu faço as duas funções, realmente não é fácil, não é, a gente se vira. Tu é uma Mulher Maravilha, então. É bem complicado realmente, a gente tenta, mostra, mas aos poucos, como ainda é uma empresa mais jovem, certamente eles estão se alinhando, né? E em relação ali ao filme, realmente a gente vê uma questão de trabalho escravo, mas porque até uma lei governamental realmente não rege, como aqui a gente sabe que um mineiro ele trabalha 15 anos, é insalubre, até pelo fato da miose e tudo mais, então com 15 anos ele já está afastado. O meu esposo trabalhou 8 anos na Carbonífera Criciúma até falir. Aí, quando faliu, que ainda não foi decretado, está nessa situação, mas hoje ele tem 41 anos. Se ele estivesse trabalhando lá, ele já estaria aposentado no final desse ano, né? Então, porque é um serviço realmente difícil, mas como na Bolívia não tem as leis, não tem CLT, não tem nada que rege, fica difícil mesmo de acompanhar. Não é um setor de RH, ali sim é uma lei trabalhista que não existe, o governo é que realmente fecha manda, né? porque são os cartéis, como a professora mesmo falou. É complicado a pessoa trabalhar alcoolizada e drogada, porque ali é assim que eles conseguem trabalhar, né? Então é uma situação bem complicada realmente para a gente parar e pensar que às vezes a gente ainda reclama, né? Mas tem pessoas numa situação de vulnerabilidade bem pior realmente. E o nosso Brasil, eu acredito que seja uma pátria-mãe, Mary, que a gente acolhe tanta gente, né? Sim. E a gente luta tanto, tu vê que a gente tem tantos sindicatos bem organizados, né? A gente tem as leis trabalhistas aqui, a gente tem os RHs crescendo estrondosamente, como a Andresa bem comentou, né? De um tempo para cá, a valorização, né? Ao Departamento de Recursos Humanos, ele tem crescido muito, e eu acredito muito, né? Eu implanto RH nas empresas, e há uma resistência ainda, por conta das organizações, principalmente principalmente no varejo, há uma resistência, né? Porque a indústria ela já está há muito tempo, por quê? Porque ela já vem com a história da Revolução Industrial, né? O Taylor, o pai da administração científica, a gente vai ver a semana que vem, nós paramos na página 15, tá? Da 15 até a 35, vocês podem ler, que a semana que vem a gente vai discutindo e vai revendo o que foi lido, mas assim, o Taylor, ele teve um papel muito importante, né, nessa mudança e nessa valorização, mas olha, a gente está falando de 1915, né, é muito tempo, olha só, nós estamos em 2021, então, muda a passo de formiga, muda a passo de formiga, só que a gente chegou num momento que não dá mais para negar que as pessoas precisam ser assistidas dentro das organizações.
O que é ser assistidas? O RH, ele precisa ser mais estratégico, não é só folha de pagamento, né? A gente é tudo isso, mas ele precisa ser estratégico, ele precisa cuidar das pessoas para alcançar os resultados, né? Números. E esse é o nosso papel, lidar com essa gentarada toda, com essas histórias, né? Lutar por eles, histórias de vida. Deixa eu acessar aqui, vou fazer a chamada. Eu espero que vocês não tenham se assustado com a primeira aula, né? Não foi chantagem emocional, é a realidade nua e crua, né? Quem já